Glória a Deus. Amém. Gente, boa noite. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? Eu acho que eu vou querer pregar mais pertinho do povo. Vamos colocar lá embaixo? Posso ficar mais pertinho de vocês, pessoal? Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem? Deixa eu compartilhar com vocês uma palavra. Eu penso que vai te ajudar bastante. Uma coisa que eu tenho batido muito na tecla é sobre as primeiras mensagens do ano. Eu expliquei para as pessoas em outra ocasião. As últimas mensagens do ano é Deus tratando com a gente coisas que nós não acertamos e precisaríamos melhorar. No entanto, as primeiras mensagens do ano já apontam o que Deus espera de nós. E Deus tem trazido boas mensagens. Essa mensagem Deus me deu na madrugada de sexta para sábado. Eu estava sem sono, não conseguia dormir, já tinha orado. Eu falei, Deus, eu vou ler a Bíblia. E eu comecei a ler, Deus começou a tratar comigo. E me mostrou isso que eu quero tratar com você hoje. Abra, por gentileza, a sua Bíblia, Jeremias, capítulo 31, pessoal. Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31. Conseguiu achar, amados? Quem achou, diga amém. Só para a gente ter um fundamento, quando Jeremias ele escreve essa parte do livro dele, isso aqui na verdade seria uma carta. O povo de Israel estava preso, foi levado em cativeiro. E a Bíblia Sagrada diz que no capítulo 30, Deus está pontuando com eles, dizendo assim: olha, vocês estão reclamando de quê? Vocês foram para o cativeiro por causa da maldade do pecado de vocês. Era como se Deus estivesse pontuando, mostrando para eles: olha, antes de vocês reclamarem, achando que eu não defendi vocês, que eu não protegi vocês, que eu não livrei vocês, deixa eu mostrar para vocês. O resultado do que vocês estão vivendo é fruto de uma vida longe de mim. Vocês se afastaram de mim. Tudo que era para não fazer, vocês fizeram. Até que chegou um dia que vocês acabaram estando na mão do inimigo. O povo de Deus foi retirado da sua própria terra. Foi arrancado da sua própria pátria. E foram morar agora com os inimigos como escravos. Bom, Deus primeiro pontua isso. E logo depois, Deus vai e traz uma promessa de recuperação para esse povo. De renovo. Deus aponta para eles o seguinte: olha, vocês vão para lá, mas isso não significa que eu não ame vocês. Vocês vão para lá, eu quero que vocês trabalhem, façam tudo direitinho, orem até mesmo pela cidade. No capítulo 29 fala sobre isso. E no 31 ele fala assim: olha, ao fim de 70 anos, eu vou vir buscar vocês. A maldade de vocês vai fazer com que vocês acabam colhendo 70 anos de sofrimento. Porém, ao fim de tudo isso, eu vou recuperar vocês de volta. E Deus traz essa promessa, e o povo começa a entender o que Deus espera deles. O que Deus queria na verdade? Deus queria uma conversão. E conversão significa mudança. Infelizmente, algumas pessoas só vão tomar decisão de mudança quando estiverem nas mãos dos inimigos. Algumas pessoas são mais difíceis de tratar. Tem gente que demora a ficha cair e entender que mesmo você fazendo errado e as coisas dando certo, não significa que Deus é com você. Significa que Deus teve misericórdia de você.
Mas aí a pessoa cai na besteira de insistir fazendo errado, porque um dia fez errado e deu certo. Não entendeu a misericórdia de Deus. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o povo de Israel, porque muito tempo eles já estavam pisando na bola, mas nunca acontecia nada. Até que Deus permitiu que isso acontecesse. Só que Deus está falando, o que eu quero de vocês é conversão. E aí quando chega agora, no verso de número 18, capítulo 31, o verso 18, diz assim o texto: Bem ouvi eu que Efraim, que fazia parte das 12 tribos, se queixava dizendo: castigaste-me, e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor, meu Deus. Vou ler de novo o texto, verso 18. Bem ouvi eu, isso aqui é como se Deus estivesse falando. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, reclamava, dizendo o quê? Castigaste-me, e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor, meu Deus. Você percebe aqui que a ficha deles cai. Eles percebem que eles estão passando aquela situação, e isso era como se fosse um castigo. Agora é importante pontuar, não era Deus que tinha colocado ele nas mãos dos inimigos, porque às vezes é essa a ideia que a gente tem, que é Deus que permite o mal acontecer, que quer que o mal aconteça, ou de repente, alguns até entendem que é Deus quem está fazendo o mal. No livro de Tiago aponta completamente diferente, que Deus não é tentado pelo mal e a ninguém Deus tenta com o mal. A Bíblia Sagrada diz que o homem, na verdade, primeiro ele é atraído, engodado pela sua própria concupiscência, e permitindo isso acontecer, então ele dá luz ao pecado. O que Deus aponta ali é o seguinte: a tentação não vem de Deus, o mal não vem de Deus, o castigo, a colheita não vem dele, é sua. São decisões erradas que você toma na vida que acarretam uma colheita. Podemos até chamar de uma colheita maldita, porque plantamos coisas erradas e agora vem o preço de tudo isso. Então o que Deus está falando com esse povo aqui? Olha, vocês erraram, vocês pecaram e agora vocês estão percebendo que a ficha caiu. Tanto que eles estão se queixando que Deus havia castigado eles. E por isso eles estavam nessa situação. No entanto, mesmo quando a ficha cai, eles fazem um pedido. Isso aqui me chama a atenção. Você percebeu que o pedido foi esse? Eles percebem ali, estão reclamando que estão sendo castigados. Aí ele diz aí, bem ouvi eu que Efraim se queixava dizendo: castigaste-me, e fui castigado como novilho ainda não domado. Antes da gente falar sobre esse pedido a mais, perceba a maneira como eles interpretaram isso. Olha como a ficha caiu e caiu bonito. O texto sagrado diz que eles falam assim: o Senhor está nos castigando e nos castigou como um novilho que não foi domado. Tem tradução que diz como um boi indomável, aquele boi que ataca. Quem cria sabe que de vez em quando tem uns que é mais arisco do que os outros, tem um que é mais tranquilo, mas sempre tem um que é meio esquisito, ele gosta de atacar. A Bíblia Sagrada diz que eles mesmos se comparam: nós estamos sendo castigados como um novilho, um boi indomável. Ou seja, em outras palavras, naquele tempo o Senhor tentou nos orientar, tentou falar conosco, tentou nos mostrar o caminho, e nós não quisemos. Nós fomos rebeldes. E agora estamos sendo castigados, temos que aprender a lição da pior maneira possível, nas mãos dos inimigos. É isso que o texto está dizendo. Por isso eles mesmos percebem: estamos sendo castigados como um novilho que não foi domado. Só que aí vem o pedido deles. Isso aqui me chama a atenção, porque a ficha deles cai, eles percebem que estão na terra do inimigo e não é mero acaso.
é consequência das decisões erradas dele, mas eles pedem algo para Deus. Olha só, ainda no verso 18: bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me, e fui castigado como novilho ainda não domado. Olha o pedido deles: converte-me, e converter-me-ei, porque tu és o Senhor, meu Deus. Aqui eles entendem o que Deus quer deles. Deus queria deles conversão, mudança. No dicionário, a palavra conversão, já expliquei em outras ocasiões para você, a palavra conversão significa mudança de sentido. Eles precisavam de fato mudar completamente o sentido. A maneira que eles estavam servindo a Deus estava completamente fora de questão. Deus não havia ensinado daquela forma. Por muitas vezes Deus havia tentado abrir os olhos dele, mas eles não quiseram. Mas agora, no terreno do inimigo, nas mãos dos inimigos, eles pedem isso para Deus, eles pedem ajuda a Deus, dizendo: nos converta, e aí nós seremos convertidos, porque tu és o Senhor, o nosso Deus. Eles reconhecem ali no cativeiro do inimigo, eles reconhecem que Deus é o Deus deles, muito embora eles não tenham seguido os parâmetros, as diretrizes de Deus para a vida deles. A ficha deles caiu e eles perceberam o que tinham que fazer. Eu preciso fazer uma pergunta para você. Quando a sua ficha cai, será que você sabe o que você tem que fazer? Será que Deus conseguiu apontar para você onde é que você errou? Porque aqui no terreno do inimigo, Deus conseguiu pontuar para eles e eles aceitaram isso. Será que quando Deus tenta nos mostrar onde estamos errando, será que Ele está conseguindo nos apontar isso? Será que Ele consegue realmente abrir os nossos olhos? Ou quando a palavra vem, você diz: essa palavra não é para mim, isso não é comigo? Ou será que rejeitamos? Exatamente como Provérbios 13:13 diz: o que despreza a palavra perecerá. Será que não estamos desprezando quando Deus tenta nos abrir os olhos? Isso é algo que me chama a atenção. A Bíblia Sagrada diz que Deus conseguiu abrir os olhos dele e eles entenderam o que Deus queria deles. Por isso eles fazem um pedido: nos converta, e aí nós seremos convertidos. E eles pedem isso a Deus, eles pedem ajuda a Deus para que Deus os ajude a se converter de verdade. Eu penso que essa oração nós precisamos fazer. E aí eu preciso pontuar uma outra coisa com você. A palavra conversão, como eu disse para você, significa mudança de sentido. E quando se fala de conversão, a conversão ela não é um ato apenas, não é uma decisão apenas. Eu penso que a conversão é uma decisão contínua. Eu preciso continuar tomando decisões de conversão dia após dia. Um dia perguntaram para o missionário mais ou menos assim: há quanto tempo o senhor tem de convertido? Ele falou: não tem como mensurar, porque ainda hoje eu estou me convertendo. Ainda hoje eu estou me convertendo. Agora, se você quiser saber quanto tempo eu tenho com Cristo, aí essa pergunta dá para me responder. A conversão nunca acaba, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos mudando constantemente. Você consegue entender isso? Você está ouvindo essa pregação e tem coisa mudando na sua mente. Você está ouvindo essa pregação e o Espírito Santo está te convencendo de coisas que você sabe que tem que mudar. Ou seja, nunca vai parar essa mudança. Enquanto Cristo não vier buscar a igreja, nós ainda estaremos nos convertendo. É um ato contínuo. Ele não pode parar, porque se parar a gente acaba muitas vezes voltando a estaca zero. A mudança tem que ser contínua. E a Bíblia Sagrada diz que eles pedem isso para Deus. Nós queremos nos converter, nos ajude a se converter, e aí nós seremos completamente convertidos. E aí é interessante porque Deus vai pontuar com eles alguns sinais de uma verdadeira conversão. E aí eu quero tratar isso bem aqui com você. Hoje é dia de analisar se nós somos realmente convertidos ou convencidos. Porque às vezes a gente se convence de que é crente, mas as nossas atitudes mostram que nós não somos. Falamos que somos de Deus, mas o nosso comportamento mostra completamente o contrário. Então apenas nos convencemos disso. Mas a conversão verdadeira
ela traz consigo esses sinais que eu quero apontar para você. Presta atenção. Verso 19. E diz assim, o povo de Deus, é como se o povo estivesse respondendo para Deus, ó. Na verdade, que depois que me converti, ou seja, depois que eu decidi mudar, tive o que, pessoal? Vocês acharam aí, pessoal? Vamos lá? Vamos ler junto com o pastor? Na verdade, verso 19. Na verdade que depois que me converti, tive o quê? Muito bem, tive arrependimento. Olha aqui para mim, deixa eu explicar esse primeiro trecho para você. Depois que me converti, depois que eu tomei a decisão de mudar, mais uma vez eu ressalto, conversão é mudança. Então quando eles falam, depois que me converti, depois que nós desejamos mudar, aí sim vem um sentimento chamado arrependimento. Isso aqui é muito diferente de remorso. Tem muita gente confundindo arrependimento com remorso. E a prova mais clara disso é que o remorso, na verdade, é só um medo da consequência. É só um medo do que pode acontecer com você. Mas depois que você percebe que não vai acontecer nada de ruim, você volta a praticar tudo errado de novo. Na hora que você percebe que você está fora de perigo, você volta a fazer de novo. E hoje eu estava tocando um assunto um tanto delicado, mas eu precisei tocar nesse assunto com os casais principalmente. Quando muitas vezes a pessoa está casada, mas cada um tem o seu celular com a sua senha. Você não mexe no meu celular e eu não mexo no teu. Vamos separar a privacidade. Cada um tem que ter a sua privacidade. Ei, deixa eu explicar. Não é assim. Você quer privacidade, fica solteiro. Se você é casado, você compartilha da sua privacidade juntamente com o seu cônjuge. E não serão dois, mas uma só carne. Por que está escondendo? Por que você está escondendo? Um relacionamento sem transparência, ele perde a base. Ele perde a estrutura. Ele vai ficar completamente vulnerável aos ataques do diabo. E tem muito casal que age dessa forma. Estamos errados em agir assim. Não tem que ter senha. Não, porque a minha senha do Facebook é essa. A senha do Instagram é essa. Há aqueles que ainda dizem, eu não aceito nem minha esposa como amigo no Facebook, no Instagram, para não saber quem são os meus amigos. Oculta tudo isso. Você está andando errado. E aí quando você de repente é pego, como diz o ditado lá fora, em saia curta, meu Deus, esqueci de colocar, travar o celular, ela vai ver. Posso falar? Posso? Ela vai ver o nude que mandaram para mim. Poxa vida, hein? Ela vai ver que eu estava flertando com aquela amiguinha dela. Agora a casa caiu. E aí o camarada começa a fazer a oração. Jesus, se o Senhor me livrar dessa, se ela não pegar o celular, se ela não descobrir, Deus, eu abandono essa prática, nunca mais vou flertar com ninguém, eu vou ser fiel a ela. E tem horas que Deus é tão misericordioso que livra a pessoa. Mas lembra que eu falei do remorso? Na hora que a pessoa vê que está fora do perigo, vai fazer de novo. Está lá o camarada flertando, está lá a mulher flertando com outro rapaz, fazendo tudo errado. E toda hora muda a senha, toda hora muda a senha. Não, vai que ele descobriu, vamos mudar a senha de novo. Vamos colocar digital, vamos colocar, destravar com tem aquele negócio facial, né? Não, só vai destravar com a face agora, para ninguém mexer. Ninguém descobriu meus negócios. A Bíblia Sagrada diz que depois que eles decidiram se converter, mudar, houve uma coisa chamada arrependimento. O arrependimento é o que faz você tomar atitudes completamente diferentes da que vocês têm tomado. Remorso não. O remorso é apenas uma pausa das coisas erradas por um tempo determinado.
E mais uma vez eu repito, quando o perigo passar, nós vamos voltar a fazer de novo. Ou, se já cometemos e fomos descobertos, enquanto existe o encargo de consciência, nós paramos. Mas depois que nós esquecemos por uma leve e momentâneo momento, logo nós voltamos a fazer de novo. Então nós precisamos levar a sério isso. A conversão leva você a um arrependimento e não a remorso. E aí é a hora que nós vemos muitos cristãos brincando com Deus. Porque a hora ele diz que está levando a sério, daqui a pouco já está brincando de Deus. E lá do alto a Bíblia Sagrada diz que Deus vê tudo. O texto de Hebreus 4, verso 13 diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que vamos prestar contas. Não tem nada oculto, irmão. Nada. Deus está vendo tudo. Tem horas que a gente passa por alguns problemas, tem horas que a gente está na mão do inimigo, a gente quer se fazer de vítima. Deus, por quê? Por quê? Mas no fundo, quando a gente é tratado por Deus, nós entendemos o porquê. Viu aqui o povo? Estamos sendo castigados como um boi indomável. Ou seja, agora a gente entendeu. Deus tratou com a gente permitiu Deus tratar conosco, a gente entendeu. A ficha caiu, não foi mera acaso. Eu plantei, eu acabei colhendo, não entendi. Então só resta um caminho. Eu vou me converter. E a verdadeira conversão gera arrependimento. É aí que você é perdoado. Porque ao contrário do que muita gente pensa, o perdão não vem porque você pediu perdão. O perdão vem porque você se arrependeu. Porque senão estaria muito simples. Nós precisamos mostrar a Deus que realmente estamos arrependidos. Porque Ele sonda e esquadrinha o coração do homem. Diante das pessoas eu consigo fingir que estou arrependido. Mas diante de Deus eu não tenho como fingir. Ele sabe. Quando eu vou sair daquela oração e vou praticar tudo de novo, Ele sabe, irmão, não tem como esconder. Então quando eu vou diante dEle, realmente querendo uma mudança, não dá para enganar Deus. Eu vou precisar me arrepender de verdade. Eu vou ter que jogar limpo com Ele, dizendo, eu quis fazer isso, eu sabia que era errado, a Tua palavra falou comigo, o Senhor usou pessoas para falar para mim não fazer, mas mesmo assim eu fiz, passei por cima de tudo, eu estou consciente, eu fui mal. Você vai ter que ser sincero. E é por isso que a gente se esconde, assim como Adão se escondeu quando Adão pecou. Quando Deus veio na viração do dia, Adão está escondido. Deus está procurando Adão. Até parece que Adão poderia se esconder de Deus. E Deus está chamando Adão, Adão, cadê você, Adão? Onde está Adão? Até que Adão vai e se apresenta. E diz, eu vi que o Senhor vinha na viração do dia e eu me escondi. Eu não queria encarar o Senhor. Eu teria que ser sincero. E Deus logo vai no foco. Você comeu do fruto da árvore que eu falei para você não comer, né? Você comeu. Irmão, é impressionante como quando nós somos tratados por Deus, Deus vai direto no assunto. Vai direto no âmago. Na cerne da questão. Direto. Justamente para que nós não venhamos se esconder mais uma vez através de desculpas, para que a gente logo abra o coração e receba o perdão de Deus. Por isso Ele vai direto ao ponto. Para você não criar desculpas. E sim se arrepender. Primeiro ponto de um arrependimento, de uma conversão, é o arrependimento. Eu falava com as pessoas hoje pela manhã uma coisa interessante. Algumas pessoas ainda olham para o seu passado e se gabam desse passado. Fizeram muitas coisas erradas, mas ainda assim existe um certo orgulho das coisas erradas que fez. Não, pastor, porque antes de eu me converter, pastor, eu era de brigar, batia em todo mundo, pastor, eu arrebentava, eu era demais, ninguém me segurava. Você se gaba disso? De ter batido nas pessoas?
Pastor, quando eu era do mundo, pastor, eu enganava todo mundo. Pastor, eu dava nó em pingo d'água. Pastor, eu era terrível. Eu era demais, pastor. Tirei até carro em nome de defunto. Só para o senhor ter noção. Eu era terrível. Pastor, isso não existe. Pior que existe. Eu conheci um cara que ele fazia desse jeito. Ele tirava carro no nome de defunto. Como ele fazia, eu não sei. Não me pergunte. Tem gente que olha para o seu passado e se gaba. Não, pastor, porque eu tinha várias mulheres. Eu me deitava com uma aqui, já ia para outra ali. Pastor, era terrível. A mulher dizia, não, porque eu tinha um corpo escultural e todos os homens se derramavam aos meus pés. Todo mundo queria se deitar comigo. E aí eu preciso pontuar algumas coisas com você. Enquanto você olhar para o seu passado e se sentir orgulhoso de coisas erradas que você fez, mesmo diante da verdade que Deus revela para você hoje, isso aponta de maneira muito clara que você ainda não está no caminho da conversão. Não está. Porque era para a gente olhar para trás e sentir vergonha de todas essas coisas. Você consegue entender isso? Sentir vergonha de ter mentido para o pai, para a mãe. E até hoje sustentar essa mentira. Até hoje o pai e a mãe não descobriram a tua mentira. E você se gaba por isso. Você acha que está bem. E era para a gente olhar para isso e falar, Jesus, tem misericórdia. A tua palavra diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Se eu morrer nessa situação, nem entro. Não entro. Como é que faz? Não, mas Deus é misericordioso. Mas quem está fora da palavra é você. De fato, a misericórdia dele se renova a cada manhã. O problema é que você não aproveitou a misericórdia para se arrepender. Esse é o problema. Esse é o problema. Você ignorou a misericórdia. Deus poderia te perdoar, mas você não quis. Esse é o problema. Um outro ponto é esse aqui, verso 19. Na verdade que, depois que me converti, decidi mudar, tive arrependimento. E depois do arrependimento, o que é que aconteceu? E depois que me conheci, que eu percebi, bati na minha coxa, fiquei confuso. O que é isso, pastor? Bater na coxa. Eu não sei se você já teve essa expressão quando você percebe que perdeu algo. Ou que de repente você fez alguma besteira muito grande na vida. E geralmente você fala, meu Deus, puxa vida. É eu bater na coxa. É eu passar a mão na cabeça, é esfregar e falar, meu Deus, o que eu fiz? A Bíblia Sagrada diz que quando você está no processo de conversão, uma das coisas que vai começar a surgir dentro de você é o arrependimento. Depois disso você vai bater na coxa, você vai passar a mão na cabeça e falar, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Por que eu fiz essas coisas? Meu Deus, o que se passou? Eu achei que ia dar tudo certo, fazendo tudo errado. O que estava na minha cabeça quando fiz essas coisas? Quando eu tomei essas decisões? Isso acontece no processo de conversão. Se eu não bato a mão na coxa, se eu não passo a mão na cabeça, se eu não olho para trás e falo, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu não estou no caminho da conversão ainda. Deus está falando com o povo dele, que estava no cativo, que precisava de uma conversão real. Às vezes você é povo de Deus, mas talvez não se converteu da maneira correta. Você está vindo à igreja, você simpatizou com a igreja, você achou bonito, acha até mesmo que é uma filosofia. Não, nós estamos falando do Evangelho, palavra de Deus, não é religião. O Evangelho está muito acima, porque o Evangelho fala do reino. O Evangelho insere você dentro do reino, a religião não. A religião é um conjunto de ritos, onde a pessoa tenta alcançar Deus e nem sabe se alcança. Porque muitas das coisas que as pessoas fazem, nem base bíblica tem para fazer. Como é que poderíamos alcançar Deus sem a palavra dele? Como é que poderíamos alcançar o caminho se ele é o caminho, mas nós estamos seguindo um outro caminho completamente averso ao que ele nos ensina?
Como poderíamos encontrar Deus assim, se não for pela palavra dele? Você consegue entender isso? Eu preciso olhar para trás, eu preciso bater a mão na perna, eu preciso bater a mão na cabeça e falar: Jesus, o que eu fiz? A Bíblia Sagrada diz que eles ficaram confusos. Passavam a mão na cabeça e falavam: meu Deus, o que a gente fez? Olha onde a gente veio parar. Na mão do inimigo. E agora Deus está falando que vai ser 70 anos. Meu Pai do céu. A gente fez muita coisa ruim. Meu Pai. Onde a gente estava com a cabeça? Olha o tanto de coisa que a gente perdeu. E aí eu preciso pontuar para você. 2023, quantas coisas você deixou de receber porque não havia uma conversão real e verdadeira? Quantas coisas? E diz mais. Verso 19. Na verdade que depois que me converti, que eu decidi mudar, tive arrependimento, e depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. A Bíblia Sagrada diz que eles se envergonharam. A palavra opróbrio significa grande vergonha, grande humilhação, vexame. Vexame. Sabe aquela situação que quando você faz a besteira e você quer enfiar a cabeça dentro da terra para ninguém te ver? Pastor, se eu pudesse, eu me esconderia. Eu sumia do mundo. A Bíblia Sagrada diz que esse povo, quando eles começam nesse processo de conversão, é esse sentimento que nasce no coração deles. Sentimento de vergonha, de grande humilhação, por tudo que eles fizeram em sua mocidade. Como desperdiçaram o tempo deles, se afastando de Deus. Tem uma outra tradução, que é a tradução Nova Versão Transformada, vou ler para vocês, diz assim, o mesmo verso, finalzinho do verso 19, diz assim: senti profunda vergonha de tudo que fiz quando eu era jovem. Senti profunda vergonha. Profunda vergonha das coisas que eu fiz. Isso é estar no caminho da conversão. Era isso que Deus queria com o povo dele. Se eles tivessem trilhado esse caminho, eles não estavam passando esse perrengue que nem diz o outro. Eles não estariam nas mãos dos inimigos. Irmão, eu fico a imaginar quantas coisas nós não precisaríamos passar. Mas a gente muitas vezes fica, como diz o outro, com meias verdades. A gente não decidiu ser um cristão verdadeiro. Nós nos acostumamos a frequentar a igreja e não a pertencer ao reino. Para nós é muito cômodo apenas vir à igreja e não assumir um compromisso real com Deus fora daqui. É muito cômodo isso. É fácil isso. Vir aqui cantar as canções. Mas quando estamos lá fora, a nossa vida não tem nada a ver com o que nós ouvimos aqui dentro. O que Deus está nos chamando é para viver uma verdade. E aí eu não consigo me esquecer do que Deus falou com o missionário. Esse ano será o ano da verdade real. Se é para ser de Deus, vamos ser de Deus de verdade. Se é para se converter, vamos se converter de verdade. Você está entendendo, sim ou não? Nada de andar à beira do caminho, não. Eu quero ser de Deus de verdade. Eu quero andar com Deus de verdade. Eu quero estar na presença dele. Eu quero ter comunhão com ele. Eu quero poder orar e ter a certeza: Deus está me ouvindo. Ele é comigo, porque eu sirvo a ele de verdade. Eu não só sou servido dele, eu sirvo a ele, eu faço a vontade dele. Porque muitas pessoas
confundem servir a Deus com ser servido por Deus. Tanto que as pessoas nunca perguntam para Deus: o que o Senhor quer de mim? Você quer saber se você serve a Deus? É você ver se você faz essa pergunta: o que o Senhor quer de mim? Pode pedir, meu Deus. O que o Senhor pedir, eu faço. Esse é o coração de quem serve a Deus. Mas o coração de quem é servido é: eu vou lá para a igreja tomar posse da minha bênção. Hoje Deus vai me abençoar. Hoje a porta vai se abrir. Hoje eu vou crescer. Deus vai abrir uma porta, eu vou prosperar. Você só quer ser servido. Você ainda não serve a Jesus. Você consegue perceber a gigantesca diferença? Vou ler esse versículo na Nova Versão Transformada por inteiro. Olha só, verso 19 ainda. Afastei-me de Deus, mas depois me arrependi. Indignei-me comigo mesmo por causa da minha estupidez. Senti profunda vergonha de tudo que fiz quando eu era jovem. Meu Deus. Esse é o caminho da conversão. Se você quiser andar com Deus, é esse caminho que você tem que seguir. Lembra que eu falei no começo da pregação? As primeiras mensagens do ano estão apontando para nós o que Deus espera de nós. E o que Deus espera de nós nesse ano 2024 é uma conversão verdadeira, não um convencimento. Você entende isso, sim ou não? Vou falar mais outra coisa aqui. Pode falar? Cuidado para que você, por causa de relacionamento, não ficar tentando escolher a pessoa por causa do físico. Porque se você quer um relacionamento baseado nas características, no estereotipo de uma pessoa, entenda que um dia você vai ser trocado da mesma forma a qual você escolheu. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Da mesma maneira que você julgar, você vai ser julgado. Não, eu quero uma mulher que faz academia, que tem um corpo isso, aquilo, outro, tal. Quero uma mulher assim. E aí você quer se relacionar com essa pessoa. Só que essa mesma pessoa tem essa mentalidade. Quem escolhe pela carne vai ser trocado pela carne. Você está se esquecendo que um dia você envelhece? O corpo talvez não vai ser mais o mesmo. A beleza não vai ser mais a mesma. Os traços da idade vão chegar para mim e para você. E sobra apenas o caráter. E se você não escolheu a pessoa que está do teu lado pelo caráter dela, se ela serve a Deus ou não, vai ficar somente a carne, e a carne dá para ser trocada, amados. Vai ser trocado pela carne. Você escolheu pela carne, vai ser trocado pela carne. Se quiser se relacionar da maneira correta, parta para o lado do Espírito. Peça para Deus ir à frente. Não faz a coisa na carne, não. Não faz assim, não. Deu para entender isso ou não? Vamos ler mais um verso aqui para a gente poder finalizar. O verso 20 diz algo interessante. Diz assim: não é Efraim para mim um filho precioso? Uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso, se comove por ele o meu coração. Deveras, me compadecerei dele, diz o Senhor. Vou ler na outra tradução só para você entender bem o que ele está querendo dizer. Porque ele fala que Efraim é precioso para ele. Apesar de todos os erros, apesar de todas as falhas, Efraim, o povo de Deus, é precioso para Deus. Apesar dos meus erros, das minhas falhas, apesar dos seus erros, das suas falhas, você e eu somos preciosos para Deus. O que Deus quer fazer, na verdade, não é te buscar para que você permaneça como está, mas para que você seja mudado, transformado, convertido
para que você possa provar tudo que Deus tem para você. Essa é a ideia de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus iria se compadecer deles, porque mesmo quando Deus repreendeu eles, eles aceitaram, e Deus podia então demonstrar o amor por ele. Na outra tradução fica mais claro para nós. Na tradução Nova Versão Transformada diz assim, verso 20: acaso Israel não continua a ser o meu filho querido? Diz o Senhor, tenho de castigá-lo com frequência, mas ainda assim o amo. Por isso meu coração anseia por ele, quer dizer, eu quero estar perto dele, e dele certamente terei o que, pessoal? Misericórdia, diz a tradução transformada. Ou seja, ele está falando, mesmo que você tenha se afastado, mesmo que você tenha se desviado, Deus está falando, você não é meu filho amado? Você não deixou de ser meu filho. Tomou decisões erradas na vida, você foi inconsequente, mas não deixou de ser meu filho. Tenho que repreender você com certa frequência, mas isso não significa que eu não te ame. Isso é interessante, porque Deus fala que tinha que repreender o povo dele com frequência. Irmão, e às vezes não é assim. Parece que tem culto que é um puxão de orelha. Quem já percebeu isso? Pastor, tem culto que parece que Deus só fala comigo e vai puxando a minha orelha. É o tempo todo. Pastor, toda hora Deus tem que falar a mesma coisa comigo. Não sei se você já percebeu, tem cultos que parece que o pastor sempre fala as mesmas tônicas, sempre os mesmos assuntos. É Deus puxando a orelha ainda de pessoas que não se acertaram. Eu nunca me esqueci de um casal, numa igreja que eu passei. Foi a primeira igreja que eu assumi. Eu tinha 20 anos de idade quando eu assumi essa igreja. E eu lembro que na ocasião a gente falava sobre viver amaziado, sobre viver junto, sobre a importância de regularizar a situação diante do Senhor. E eu lembro de um casal que eles não gostavam quando eu tocava nesse assunto. Chegaram ao ponto de falar comigo e falar da seguinte forma: o senhor só fala sobre viver amaziado, o senhor não tem outra pregação não? Eu falei, mas eu não falo só sobre isso. Mas infelizmente essa é a parte que te toca, e é a parte que você não se acertou ainda. Então isso Deus vai tratar com você, porque Deus tem um propósito na vida de vocês e ama vocês. Mas vocês podem escolher não aceitar a repreensão, simples assim. O livro de Hebreus diz que o filho recebe a repreensão, mas o bastardo, ele não recebe. Bastardo é aquele filho que não é de sangue, que quando cresce diz para o pai, você não é meu pai, você não pode me repreender, não é meu pai biológico. Depois de tudo que o pai fez, o filho agora quer dizer, você não pode mais falar nada comigo, porque você não é meu pai verdadeiro. Então tem pessoas que são assim na igreja. Quando a repreensão vem, eles rejeitam, como se Deus não fosse o pai deles. Bom, o tempo passou. Eu lembro que eles saíram da nossa igreja, foram para uma outra igreja, e chegou lá, o que o pastor está pregando? Sobre viver amaziado. Eles saíram daquela igreja e foram para outra. O que o pastor está pregando lá? Sobre viver amaziado, mais uma vez. Eu falei, aí eles voltaram. Ele falou, pastor, a gente tentou sair dessa igreja, vamos para outra. E a gente percebeu que realmente Deus estava falando conosco. Eu falei, enquanto você buscar a Deus de maneira genuína, Ele vai falar. E aonde houver alguém pregando o evangelho com compromisso, eles não podem se eximir, se isentar de pregar a verdade. Eu sei que existem pregadores hoje que estão tentando mais afagar o ego das pessoas, tentar tornar o evangelho mais confortável para as pessoas, para ver as igrejas mais cheias, mas esse não é o meu caso. Eu não estou aqui com a intenção de tentar te ganhar no papo. Eu quero levar você ao reino. E no reino você tem que abrir mão. Você tem que se converter, você tem que mudar, você tem que se arrepender. Jesus falava sobre isso. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.
Se vocês não se arrepender, vocês não vão fazer parte dele. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está dizendo. Resultado, eles pediram perdão, se casaram, e eu continuei pregando o evangelho do mesmo jeito. Mas na cabeça deles, eles acharam que eu parei de falar sobre o assunto. Eu falei, não, eu continuo falando. A questão agora é que isso já não lhe cabe mais. Vocês já se acertaram. Acabou. Você não sente mais a palavra como se fosse uma indireta para você. Eu falo, não digo nem indireta, mas uma direta mesmo. Você não sente mais assim porque agora vocês já se acertaram. É simples assim. É por isso que tem assuntos que o pastor às vezes se torna recorrente. Falam sempre a mesma coisa. É Deus tentando salvar aqueles que ainda não tomaram decisões. E aí por isso que Deus fala, tenho que repreender frequentemente. Porque a minha ideia é mostrar a misericórdia para essas pessoas. Vamos ler de novo? Na outra tradução, na versão transformada, eu achei fantástico isso. Acaso Israel não continua a ser meu filho querido? Diz o Senhor. Tenho de castigá-lo com frequência, mas ainda assim o amo. Por isso meu coração anseia por ele. Deus, ele deseja que eu e você estejamos perto dele. E por fim ele diz assim, e dele certamente terei misericórdia. Deus tem misericórdia, irmão. Independente do que você fez, do que você praticou, se você se arrepender, e o arrependimento só vem quando você decide mudar, se converter. Quando você toma essa decisão, o arrependimento genuíno vem. A Bíblia Sagrada diz que então Deus vai usar com você de misericórdia. Ele vai tratar você de maneira que você talvez não espere. É interessante que a palavra misericórdia, no grego, porque o Novo Testamento é feito no grego, é traduzido do grego. O Velho Testamento é traduzido do hebraico. Mas no grego, a palavra misericórdia significa a junção de duas palavras, meserê com cordi. E essa junção dessas duas palavras significa tratar o miserável com cordialidade. Olha que coisa profunda. Misericórdia significa tratar o miserável de maneira cordial, de uma maneira que ele não merecia. Você tem noção do que é isso? Isso é muito profundo, irmão. Deus quer tratar conosco de uma maneira que a gente não merece. Desde que tomemos a decisão. Deus, nos ajude a se converter. Nos ajude a mudar. Nos ajude a se arrepender. E Ele vai fazer isso conosco. Diga graças a Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você. Se ponha de pé, vamos orar. Eu quero fazer essa oração com você. Eu quero muito que você aproveite esse momento para você falar com Deus. Está chegando um momento na nossa vida onde Deus espera que, de fato, nós sejamos uma igreja genuína. E quando eu falo isso, nós sermos uma igreja genuína, eu não estou me referindo à igreja da graça em si. Eu estou falando à igreja de Cristo, num contexto geral. Deus está começando a levantar pessoas que querem um relacionamento de verdade com Ele. Pessoas que estão desejosas de ter um relacionamento real com Deus. E se você é essa pessoa, pastor, eu quero conhecer a Deus, eu quero me entregar para Deus, eu quero viver experiências com Deus, eu quero viver nesse céu ao qual Ele promete para nós. Eu quero que Ele venha me buscar, porque Ele diz que vai buscar a igreja. Então eu quero fazer parte dessa igreja, da igreja de Cristo. Se você deseja isso, ore hoje e abra o seu coração para Ele. Diga para Ele o quanto você deseja mudar, e Ele vai agir de misericórdia com você hoje. Amém? Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração a Ti.
nós te louvamos pela palavra que o Senhor tem nos dado hoje aqui. Nós te louvamos porque o Senhor tem sido bom conosco. O seu amor dura para sempre. O seu amor tem nos alcançado, Pai. O seu amor tem nos visitado. Obrigado por nos mostrar o caminho da conversão. A verdade é que muitos de nós estávamos apenas convencidos. Mas a partir de hoje, nós queremos que a nossa ficha venha cair. Nós queremos enxergar a realidade. Não queremos mais fingir, Deus. Não. Queremos ser verdadeiros, sinceros, diante do Senhor. E para tanto, se necessário for se humilhar, chorar diante do Senhor, nos arrependendo dos nossos maus caminhos, para alcançar a tua misericórdia, assim faremos. Então somente use de misericórdia conosco. Aquele que sonda e esquadrinha os corações, use de misericórdia com a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que siga sem me perceber. E não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso.
do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. E a igreja declara: olha pra mim, e olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu. Será que você pode levantar as suas mãos aos céus e dizer a Ele: olha para mim, Senhor, e olha para mim, Senhor, olha para mim. Preciso do teu olhar, olha para mim, pois eu preciso do teu olhar. Erga sua voz e declare isso ao Senhor: e eu farei o que for preciso para te ter, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. E eu farei o que for preciso para te ter, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do seu olhar, do seu olhar, do seu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do seu olhar, olha pra mim, Senhor. Pois eu preciso do seu olhar, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar. Nós precisamos, Deus, pois eu preciso do teu. Que o Senhor possa olhar para a sua igreja com teus olhares de amor, com teus olhares de misericórdia, olhares de misericórdia. E se houver pessoas aqui hoje, meu Pai, desejosas de trilhar o caminho da conversão, desejosas a viver um novo estilo de vida na tua presença, Espírito Santo, traga o arrependimento aos corações. Faz essa pessoa olhar para trás e se arrepender de tudo que fez, se envergonhar de tudo que fez, Pai, e cria um novo coração disposto a viver uma nova vida com o Senhor, em nome de Jesus. Que assim seja sobre o teu povo, em nome de Cristo. E você que crê, diga: assim seja. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, queridos.